Tem que... Se a gente ficar com medo do que os outros podem falar da gente, fudeu, eu acho. Não, eu não acho que tem que ter medo. Eu acho até que, assim, o debate que você tentou levantar é importantíssimo. O assunto é importantíssimo. Mas o lugar não era importante e as pessoas com quem você começou a interagir não estavam interessadas em ouvir o que você tinha pra falar. Elas queriam botar você contra a parede. Com E certeza. elas ficaram te empurrando, já até que... E jogaram um baitzinho ali que tu pegou, mordeu. Entendeu? É. Não, e aí, com certeza. Com E certeza. aí, assim, o que você fala, como diz a raposa pro Pequeno Príncipe, né? As palavras são uma fonte de mal entendido. Certo? Então, assim, você quer me cativar? Então você senta lá longe e fica olhando pra mim. Aí a gente só se olha, aí você vai embora, amanhã você volta, senta mais perto, mas não fala nada. Porque falou já era. Né? Então, quer dizer, é difícil, né? Eu sou um cachorro de briga, assim, de internet. Eu gosto de discutir, sempre gostei. Ficava no Orkut me matando com os caras lá. Então, tu tá brigando na internet faz tempo. Faz tempo. Eu assisto o Paulo há um tempão. O Orkut eu ia na voadora, assim, tal. E assim, eu sou aquele cara que se começar a discutir um assunto comigo, eu não vou parar. Eu sou assim, eu não vou parar. Se a pessoa não fala assim, tá bom, chega, vai, eu não paro. Eu não paro mais. Bom, isso é ótimo pro podcast, né? Eu não solto. Então, eu tô acostumado com isso. Só que você vai aprendendo, né? Então, às vezes, assim, você não pode falar qualquer coisa, você não pode falar... Então, você tem que prestar atenção. Eu sou professor. Então, eu tenho lá 40 adolescentes numa sala de aula. Eu sei que se eu não me fizer entender, pode dar merda. Então, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que saber o que falar, como, que hora... Né? Mas é então um detalhe legal, porque você é um professor. Eu sou o Monark. Pois é. Qual que é o meu compromisso exatamente com ser... Como você mesmo falou... O pessoal não olha pra mim pra ver um posto de intelectualidade, tá ligado? Ou pra falar, o próximo filósofo. Ninguém olha pra mim, ele olha pra mim porque eu sou divertido, meio bobão, alegre. Então isso não me dá liberdade de falar coisas sem ter a pretensão que as pessoas acham que eu tô falando como um intelectual falaria? Eu acho que sim, claro. E conhecendo você como eu conheço, eu acho que é perfeitamente aceitável que você fale o que você quiser. Né? Te conhecendo assim, sabendo que tu é um burro. Não, e sabendo assim, que assim, você é uma pessoa que não se... Assim, isso é o ideal, entendeu? Uma pessoa que não se leva muito a sério. Mas as pessoas se levam muito a sério. O desgraçado que tá lá tentando te colocar contra a parede, ele tá achando que ele tá salvando o mundo. E você só tá tentando conversar. Entendeu? Então o problema não é esse. Eu vou então, te dar um esse exemplo, que é o negócio. um exemplo muito imbecil. Eu tenho um perfil de humorista. Eu postei uma piada que eu fiz aqui, que era aquela minha da preguiça, que eu já comentei, que é um tweet meu que eu falo, a preguiça é o melhor dos pecados porque ela que te impede de cometer os outros 6. Eu não tô defendendo isso de fato, isso é uma brincadeirinha. E aí eu peguei esse trecho e postei. E aí os comentários eram, um absurdo você, deve ser um pecado. Não sei o que, você tá dizendo que o pecadinho, pecadão, você tá não sei o que. Meu Jesus misericordioso. Mas qual que é a solução desse problema? É se calar? Eu não acho que seja, mano. Eu não acho que é se furtar de falar o que pensa num ambiente hostil com... Eu acho que... Eu também sou meio que um cachorro de briga de internet. Eu gosto de discutir. Eu não ligo se a pessoa me odeia, tá ligado? Pode falar o máximo que quiser de mim. Eu acredito no que eu acredito e eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que acreditam, tá ligado? E eu não quero viver num mundo onde eu tenho medo de falar. Mas não importa. Se virou uma caçada, a gente tem que enfrentar isso. Não, eu também acho. Mas é que eu digo assim, muitas vezes... Perdão, só pra eu concluir essa frase. Muitas vezes as pessoas são cerceadas do seu direito de falar ou de pensar... Às vezes nem é pelo inimigo, às vezes é assim, os seus te impedem de conversar com o outro. Então, quantas vezes amigo meu foi questionado, tipo assim, nossa, mas você é amigo da Cris Paiva? Colega meu de comédia. Sou, porque ela é legal e porque a gente faz show e ela é boa no show e foda-se. Mas, às vezes, as próprias pessoas impedem o que você faz. E muitas vezes a pessoa não tá disposta a arriscar tanto quanto você esteja, sabe? Eu mudei o meu comportamento muito pela minha filha. É isso que eu ia falar. Porque, assim, eu estava vendo que... É isso. Eu perdia show, eu perdia trabalho, eu perdia gravação, eu perdia patrocínio, eu perdia tudo na internet. Isso eu tô falando... era antes Vênus, tá? Mas eu percebi, assim, que era uma coisa do tipo, não vamos trabalhar com essa pessoa. Porque ela pensa assim.
E esse assim, não importa, porque não é assim para um lado. Nenhum lado gosta de mim, porque eu não gosto de nenhum dos dois lados. Então, assim, o grupinho se reúne, chama os seus. O grupinho se reúne, chama os seus. E é isso. E como eu não tô em nenhum grupinho, é isso. Então, assim, o meu show é porque, graças a Deus, eu sou boa no que eu faço. Porque senão eu não faria, entendeu? E aí teve uma hora que eu falei, cara, eu tô fodendo a minha filha. É ela que tá pagando e eu tô aqui brigando por uma coisa que eu sozinha não vou mudar. Eu tô Mas apanhando o que de você graça. brigava? O que você falava? Política, por exemplo, foi assim que nos conhecemos, porque a gente tem essa mesma questão de nenhum lado nem o outro. Mas a você gente deixou de precisa falar essas coisas? Eu não vejo você deixando de falar sobre essas coisas. Como eu falava, deixei. O tanto que eu brigava. Agora, talvez você mudou a estratégia. É porque assim. Mas um negócio, eu entendo. Uma coisa é, tipo, você entender que você está num ambiente hostil e tem jeitos melhores de você comunicar Sim. o que você quer, Sim. até para ser mais eficiente. Desde que você não se furte de comunicar o que você quer, se você alterar a forma com que você comunica para passar a mesma mensagem de um jeito mais eficiente, total a favor. Mas essas pessoas não estão afim nem do jeito mais educado de dizer. Mas foda-se essas pessoas. Não, Foda-se então, elas. aí que tá o problema. Então, assim, você não é mais o monarca só, certo? Você tem Agora um filho. fode um monte de gente. Você Obrigada, viu? Você tem um filho hoje. Né? Eu tenho um filho. Uns 10 Uns filhos. 10 filhos você tem. Eu também tenho essa preocupação. Porque eu tenho um filho, porque eu tenho família. Então, assim, eu não posso virar cachorro louco. Porque se eu virar cachorro louco, eu perco emprego, perco as coisas. E aí, entendeu? Ninguém tá preocupado com. Os caras estão caçando as pessoas na internet para elas perderem o emprego. Que coisa mais desgraçada do que essa? Mas a gente Num tem que país lutar contra cheio de isso, Eu desempregado. concordo, eu entendo o que você tá falando, mas, cara, eu tô disposto a perder bastante coisa pela luta. Eu também, sabia? mano. Não, tudo bem, assim, você falar assim, É, eu e tô é disposto a justamente perder pelo meu bastante coisa, filho. pode ser uma coisa pra você que Pelos seus que netos, assim, né? o perder bastante coisa pra mim é eu amanhã não ter como botar comida na boca do meu Claro, filho. claro. Então, assim, não é você deixar de falar, é você ser prudente. Você saber a hora de falar, a hora de calar, o que você pode falar, até onde você pode ir. Você pode ir aos poucos introduzindo o assunto que você quer introduzir. E assim, e ter jogo de cintura. Então não é você não falar, porque eu também sou contra. Assim, não pode falar. Eu trato de assuntos escabrosos com os meus alunos. Fechei a porta da sala lá, vamos falar? Vamos. Então, beleza. Então, mas é aqui, certo? Não, é aqui, tal. Então a gente vai conversando e tal. Eu tenho essa liberdade porque sou professor de filosofia, então a gente não pode se furtar de assuntos polêmicos, né? Mas tem um jeito de falar. Eu não posso chegar lá e falar qualquer coisa. A molecada espana, né? Um monte de adolescentes. Então, tem jeito de falar. Eu adoro gerar debate, eu adoro ver, né? A gente sai, às vezes, da sala e sai me xingando. Professor, caramba, hein? Hoje foi pior do que eu tô saindo daqui com a cabeça fritando. Isso é legal. Agora, eu não posso fazer com que os alunos fiquem com raiva de mim. Né? Então, assim, esse jogo de cintura é uma coisa que a gente aprende, né? Com o tempo. A gente consegue perceber, e é bom que se perceba, que, assim, tem luta que não vale a pena lutar, né? Tem coisa que não é hora de dizer, e aí... Não, tudo bem, mas eu perguntei uma questão legal para um advogado, tá ligado? Vocês não percebem o quanto é nocivo o tipo de sociedade que a gente tá criando? Claro. Mas é que aí a gente precisa aprender a lidar com a sociedade nociva do jeito que ela tá. Então, aí o argumento de vocês é, vamos ser na malandragem, ok. Porém, se dentro das minhas ferramentas a malandragem não é uma delas, o que eu faço? Aí fudeu, né? Aprende a ser malandro. Quer fazer uma mentoria comigo? Dá pra aprender a ser malandro. Dá pra aprender. Eu sou nego Eu sou- velho, entendeu? Daqui a pouco eu vou fazer 50. Então, eu sei como é que as coisas funcionam. E aprendi com a minha família. Minha mãe, entendeu? Minha mãe não tem faculdade, minha mãe não é intelectual. Mas ela não faria o que você fez. Porque minha mãe vai fazer 80 anos, entendeu? Aham. E minha mãe sabe que a hora de falar, a hora de não falar. Minha mãe falava um negócio que era o seguinte. Eu era pequeno. Ela falava, você tem que ter o que falar. E não dar o que falar para os outros. Conselho de criança, hein? Você tem que ter o que falar e não dar o que falar. Pô, Mas sabe, é que eu fico Saca? analisando um pouco, tipo, o after... O que foi? Tá. Eu fico analisando, assim, o que aconteceu depois, entendeu? Teve um Em vez de negócio... avisar, só faz, cara. É, Não, traz. Eu ir? Eu ia trocar vocês dois, na verdade.
Tá, mas deixa o Monark acabar Vai, essa tá bom. então, vai. Tá, Tá falando- Aí Já era. fudeu. Aí, pronto. Conseguiu Bugou. acabar, Borg. Vocês não lembram nada? Nas Nenhuma dica? Você nem ferramentas que começou. você tem pra É, porque eu falei que minha mãe tem 80 que anos. você não Ele é falou da malandro mãe. pra Você não falar. tem- é, Ah, eu não lembro mais o que eu ia falar. Esqueci completamente. Que Pois é. merda. Então, Já volta. entendeu? Entendeu? Não tá nas minhas ferramentas. É. Ser malandro não é uma opção pra mim, tá ligado? Não pode não ser agora. Você é jovem, né? Você é jovem. Então, assim, Há eu conheci controvérsia. você com meu filho falando de você, entendeu? Então, assim, você é jovem, cara. Sim. Ah, lembrei o que eu ia falar. A repercussão no começo pareceu muito o mundo tava acabando. Eu fiquei bem chateado com o iFood saindo, com a Tribe saindo. Eu achei, mano, será que isso é um efeito cascata? O que vai acontecer? Mas depois, o não negócio foi, né? Não Inclusive, foi. toma aqui um presente da Insider. Ô, É, Pô, nosso novo beleza. patrocinador. que bom, hein? Obrigado. Bacana. É incrível. É a tecnologia Tech T-shirt. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, eu acho que no final das contas teve algo negativo. Tem muita gente que agora me odeia muito mais e tem uma impressão errada sobre mim. Mas também é o que eu acredito. Eu causei uma discussão importante na sociedade sobre liberdade de expressão. Eu tive a oportunidade de passar meu ponto. Fui em alguns lugares, a gente vai lá ainda no Vilela, vou poder falar sobre isso em vários lugares. Eu acho que esse debate foi levantado. Tipo, saber medir o resultado desse caos todo é difícil, entendeu? Não, eu também acho, Monark, mas eu acho assim, teve um controle de dano, teve um tal, assim, mas era um negócio que você não sabia onde ia parar. Total. E pode ser que não Total. parasse. Total. E eu Pode senti ser esse que os medo. Eu caras senti esse medo. metessem a Polícia Federal aqui e tentassem fechar o Flow. Porque tem cara que é louco pra fazer isso. Tem cara endemoniado aí na rua. Só esperando isso Só aqui. esperando um negócio pra falar, agora eu pego eles. Agora eu pego. Entendeu? O cara faz um tweet meio com o tweet antigo e com aquela... Eu imagino o desgraçado pegando um tweet meio de 2016 falando assim, agora eu peguei ele, né? Então, assim, o que passa na cabeça de um adulto fazer um negócio desse, cara, com outra pessoa? Então, qual é o nível de mongolice, de idiotice que o cara tem pra achar que o cara vai me pegar com um tweet meu de 2016, velho? Eu tô naquela vibe do Dave Chappelle. Não, escuta, os caras me cancelaram no Twitter, mas escuta, o Twitter nem é um lugar real. Essa porcaria não existe, né? Não é aquilo ali, aquela pessoa... Marcelo 05223, cara, aquilo ali é um personagem, porque ninguém tá ali na real, É verdade. certo? Agora sim, podia ter sido muito pior. Não foi. Mas que louco Graças que não a foi, Deus. né? Graças a Deus, louvado seja. Por que Você será que cancelou o não foi? cancelamento, Monark. Por que será que não foi? Fico Não, pensando. eu acho que não foi, porque não era pra ter sido, talvez. Mas poderia ter sido. Assim, a possibilidade... Eu acho que não foi porque, de fato, não havia o que caçar Eu ali. fico pensando E as quantos- próprias é. pessoas que tentaram emplacar um discurso em cima do que você falou, viram que era raso o que elas estavam tentando fazer, Sim. entendeu? Porque se elas tivessem conseguido, de fato, pegar uma frase que vocês não, aqui... Imagina quantos tweets os caras não foram caçar, meu. Eu nunca apaguei, tipo, eu apago tweets às vezes, tá ligado? Mas não apaguei os antigos, tá ligado? Tem mais de 10 anos de tweets meus lá. Você acha que os caras não caçaram de cabo a rabo pra ver se não... Certeza. E não encontraram porra nenhuma. Porque não vai ter. Porque não tem, porque não é a minha verdade. A minha verdade é que eu quero discutir sobre liberdade de expressão, que eu acho que é um assunto importante, e eu acho que é um assunto que cada vez mais se torna relevante e está sendo restringido. Faz um documentário. A gente E- tem esse pensamento de fazer um documentário. É. Não, eu ia falar... Lembrei. É engraçado você pensar que, assim, é só deixando a pessoa falar que você percebe o quão babaca ela é, né? Exato. Exato. E outra, não dá pra... Todo ser humano que nasce, ele nasce ignorante. E tem um processo onde ele deixa a ignorância pra trás, quando deixa. Esse processo, ele comete erros. Ele tem preconceitos. Ele vai expor esses preconceitos para que ele possa ser corrigido. Se a gente cria uma sociedade que criminaliza a exposição de preconceitos, a gente cria uma sociedade que corta o fluxo de aprendizado das pessoas ignorantes. Eu concordo inteiramente As com pessoas você, não vão deixar de mas pensar, vão só deixar de expor o que isso que você pensam. tá E dizendo, vão se unir à Sim. ignorância. isso que você está dizendo tá muito acima já do que uma pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para derrubar você está disposta a entender. Esse é o Exato. problema. Então, assim, se você contar isso, vou voltar na minha mãe, sim, prona. Se você contar isso para minha mãe, ela vai entender. Mas se você contar isso pro PhD do não sei da onde, ele não quer entender.
porque ele se acha melhor do que você. Ele tá disposto a te derrubar. Ele não quer te ouvir. Entendeu? Mas, claro, assim, para usar o clichê, há males que vêm para bem. Então, quer dizer, pode ser que daí surja uma conversa muito maior. Já tá acontecendo, certo? Uma conversa muito maior e tal, e que no fim das contas, todo mundo sai ganhando. Né? Então, valeu a pena arriscar, valeu a pena e tal, não sei o que e tal. Beleza, valeu a pena. Mas foi um risco, certo? Foi um risco que você correu e que, sei lá, eu não sei nem se o Igor tava assim, sabendo que você tava disposto a correr esse risco, ou se ele foi jogado no bagulho e, caramba, o que você tá fazendo? Né? Putz, agora eu tenho que correr atrás Do risco. Porque ele ligou, engatou a quinta Eu e diria não que o parou Igor mais. está Né? ciente do risco, porque ele me conhece. Ele tá sentindo risco, são 5 anos né, que ele tá sentindo risco. O risco tá aí, né? Cai quem quer. Cai né? sem-